E aí, galera, beleza? Na videoaula de hoje, nós vamos estudar as funções horárias no movimento uniformemente variado. Vamos começar, então, com a função horária da velocidade. Na videoaula passada, a gente viu o conceito de aceleração. Então, a partir da definição de aceleração, quem que é a aceleração? ΔV sobre ΔT, onde ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial, v menos v0, e ΔT é o intervalo de tempo, o instante de tempo final t menos o instante de tempo inicial t0, t menos t0. Como a gente já sabe, a gente pode adotar no início do movimento o instante de tempo inicial t0 igual a zero. Daí, então, a gente tem que a aceleração é igual a v menos v0 sobre t. T está dividindo, passa para lá multiplicando. V0 negativo, passa para o outro lado, positivo. Então, o que nós temos? Que V é igual a V0 mais A vezes T. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Olha aí, vamos ver então cada um deles separado. Função horária da velocidade. V é igual a V0 mais a T, onde V é a velocidade do móvel no instante de tempo t. V0 é a velocidade inicial do móvel no instante t0 igual a zero. A aceleração do móvel, que no movimento uniformemente variado ela é constante, e t é o instante de tempo considerado. Vamos ver, então, alguns exemplos de aplicação da função horária da velocidade. Exemplo 1. Um móvel percorre uma reta em determinado sentido com aceleração constante. No instante t0 igual a zero, sua velocidade é de 5 metros por segundo. No instante t igual a 10 segundos, sua velocidade é de 25 metros por segundo. Determine, letra A, o tipo de movimento desse móvel. Então, como foi dada a função horária da velocidade do móvel, podemos concluir que se trata de um movimento uniformemente variado. Então, ele deu aí o valor da sua aceleração, no caso, a velocidade final e a velocidade inicial. Como houve uma variação da velocidade, então a gente sabe que esse movimento é um movimento uniformemente variado. Letra B, a aceleração. Então vamos calcular a aceleração. A gente já viu na videoaula passada a aceleração ΔV sobre ΔT, velocidade final menos a inicial, 25 metros por segundo menos 5 metros por segundo, sobre instante de tempo final menos instante de tempo inicial, 10 segundos menos 0. 25 menos 5, 20. 10 menos 0, 10. 20 dividido por 10, 2 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Letra C está pedindo a função da velocidade em relação ao tempo. Então, como a gente viu, a função horária da velocidade ela é dada por V é igual a V0 mais AT. Aí a gente sabe que a velocidade inicial é de 5 metros por segundo e a aceleração que a gente calculou na letra B é de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, substituindo esses valores, o que nós temos? V é igual a 5 mais 2t, onde 5 é a velocidade inicial V0 e 2 é a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a função horária da velocidade para esse movimento é V é igual a 5 mais 2t. Na letra D, está pedindo a velocidade no instante t igual a 8 segundos. Então, como a gente já tem a função horária, é só substituir t pelo instante de tempo que ele está pedindo, no caso, 8 segundos. Então, olha aí. Pelo item anterior, vimos que a função horária é dada por v é igual a 5 mais 2t. O problema pede para que determinemos a velocidade quando o instante de tempo for de 8 segundos. Assim, basta substituir t por 8 segundos. Então, v é igual a 5 mais 2t. Como eu quero a velocidade quando t é igual a 8 segundos, substituo t por 8. Então, v é igual a 5 mais 2 vezes 8. 2 vezes 8, 16. 16 mais 5, 21. Então, no instante t igual a 8 segundos, a velocidade do móvel será 21 metros por segundo. E na letra E, o instante em que a velocidade é de 15 metros por segundo. Então, para resolver esse problema, esse caso é o oposto do item anterior.
Dessa vez, ele nos deu a velocidade e nos pede um instante de tempo. Então, ele quer saber em que instante de tempo que a velocidade é de 15 metros por segundo. No item anterior, ele deu um instante de tempo e pediu a velocidade. Então, agora, ao invés de a gente substituir o t por 15, a gente vai substituir o v por 15 metros por segundo. Então, olha aí, v é igual a 5 mais 2t. No lugar do v, 15, que é a velocidade. Então, 15 é igual a 5 mais 2t. Então, 2t vai ser 15 menos 5, que dá 10, e o tempo vai ser 10 dividido por 2. O 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. 10 dividido por 2, 5. Então, logo, o instante de tempo for de 5 segundos, a velocidade será de 15 metros por segundo. Então, numa função horária, a gente sempre vai ter a variável t, que é o tempo. Por quê? A velocidade vai depender do tempo. Então, se a gente, de posse da função horária, ou ele vai dar um instante de tempo e vai pedir a velocidade, ou vai dar a velocidade e pedir o instante de tempo. Exemplo 2. Um móvel percorre uma reta com aceleração constante. Sabe-se que no instante t0 igual a 0, sua velocidade é de 12 metros por segundo. E no instante t igual a 4 segundos, ele para. Determine, na letra A aceleração desse móvel. Então, como a gente já sabe, a aceleração ΔV sobre ΔT. Então, se no instante t igual a 4 segundos ele para, então a velocidade dele é nula, é zero. Então, a velocidade final dele é zero. E quando começou o movimento, era de 12 metros por segundo. Então, o ΔV vai ser 0 menos 12, enquanto que o intervalo de tempo, 4 menos 0, que dá 4. Então, 0 menos 12, e 4 menos 0, 4. 12 dividido por 4, 3. Então, a aceleração é menos 3 metros por segundo ao quadrado. A aceleração negativa porque o módulo da velocidade está diminuindo. Letra B. A função da velocidade em relação ao tempo. Então, como a gente viu, a função horária da velocidade é dada por v é igual a v0 mais at. A gente já sabe que a velocidade inicial é de 12 metros por segundo e que a aceleração é de menos 3 metros por segundo ao quadrado. Então, substituindo esses valores, o que nós temos? Que a função horária da velocidade é v igual a 12 menos 3t. Aí, sinal negativo, a gente sabe que a aceleração é negativa, certo? O modo da velocidade diminui. Na letra C, a velocidade no instante t igual a 3 segundos. Então, de novo, igual a letra D do exemplo 1. Então, pelo item anterior, vemos que a função horária é dada por v é igual a 12 menos 3t. O problema pede para que determinemos a velocidade quando o instante de tempo for de 3 segundos. Assim, basta substituir t por 3 segundos. Então, lá, v igual a 12 menos 3t, no lugar do t eu coloco 3. Então, v igual a 12 menos 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 12 menos 9, 3. Então, logo, no instante t igual a 3 segundos, a velocidade do móvel será v igual a 9 metros por segundo. Na letra D, o instante em que a velocidade é de 4,5 metros por segundo. Similar também à letra E do exemplo 1. Então, esse caso é o oposto do item anterior. Dessa vez, ele nos deu a velocidade e nos pede um instante de tempo. No item anterior, ele deu um instante de tempo e pediu a velocidade. Então, o que a gente faz? Substitui v por 4,5 metros por segundo. V igual a 12 menos 3t. No lugar do v, 4,5. 4,5 é igual a 12 menos 3t. 3t vai ser 12 menos 4,5. 12 menos 4,5, 7,5. 3 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Então, t vai ser 7,5 dividido por 3, que dá 2,5. Logo, quando o instante de tempo for de 2,5 segundos, a velocidade será de 4,5 metros por segundo. E na letra E, a velocidade do móvel no instante t igual a 6 segundos, supondo que o movimento não se altere até esse instante. Então, aí, substituindo o valor de t na função horária da velocidade, v igual a 12 menos 3t, no lugar do t, coloca 6, porque quer saber a velocidade quando o tempo for de 6 segundos. Então, vamos lá, v igual a 12 menos 3 vezes 6. 6 vezes 3, 18. Então, v igual a 12 menos 18 vai ser menos 6 metros por segundo. Então, logo, quando t for 6 segundos, a velocidade do corpo será de menos 6 metros por segundo.
Ou seja, o movimento que antes era progressivo passa a ser retrógrado, porque ele tinha uma velocidade inicial positiva, 4 segundos depois ele para e depois passa a se mover com velocidade negativa, certo? Agora nós vamos ver a função horária dos espaços. Então, para determinarmos a posição de um móvel no instante de tempo t qualquer, necessitamos de uma função horária dos espaços. Então, sabemos que a velocidade de um móvel obedece à função horária. V é igual a V0 mais A vezes t. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo, cujo gráfico da velocidade em função do tempo é representado por uma semi-reta, uma função do primeiro grau. A área abaixo do gráfico do diagrama da velocidade em função do tempo determina o deslocamento escalar. Então, vocês já viram lá em matemática, no caso da função da velocidade em função do tempo, v igual a v0 mais at, que é uma função do primeiro grau. Então, uma função do primeiro grau ela é representada por uma semi-reta. E lembrando-se que essa reta ela não passa para o segundo quadrante. Por quê? Se ela for para o segundo quadrante, a gente teria um instante de tempo negativo. E o tempo ele nunca pode ser negativo. Então, olha aí a figurinha, aí, o gráfico dessa função, onde ela toca no eixo da velocidade no ponto v0 e no instante de tempo t ela tem uma velocidade v. Para eu achar o deslocamento, como a gente já viu anteriormente, o deslocamento é dado pela área da curva que está abaixo do gráfico. Então, se a gente observar isso daí, a gente sabe que essa figurinha aí é um trapézio, embora o trapézio esteja rotacionado 90 graus, né? Ou seja, o trapézio está deitado. Então, para a gente calcular a distância percorrida, o deslocamento escalar, é só calcular a área dessa figurinha. É só calcular a área do trapézio. Então, olha aí. Então, meu ΔS ele é numericamente igual à área do gráfico. Então, como é que a gente calcula a área do trapézio? A gente sabe que a área do trapézio é a base menor mais a base maior vezes a altura dividido por 2. Então, meu ΔS vai ser, quem que é a minha base menor? É o V0. E a minha base maior é o V. A minha altura dele aí é o t, que vai de 0 a t. Então, ΔS, que é S menos S0, vai ser V0, mas quem que é o V? O V eu posso usar a função horária da velocidade que eu já vi, V0 mais AT. Então, ficou V0 mais V0 mais AT, vezes t dividido por 2. Então, o que eu vou ter? V0 mais V0 dá 2V0 vezes o t. E AT vezes t dá AT ao quadrado. Isso tudo dividido por 2. Então, ficou 2V0t sobre 2 mais AT ao quadrado sobre 2. No 2V0t sobre 2, eu posso cortar o 2, só sobra V0t. E o AT ao quadrado sobre 2 não tem como simplificar. Então, o que eu vou ter? S é igual a S0 mais V0t mais 1 sobre 2 AT ao quadrado, ou AT ao quadrado sobre 2. É a mesma coisa. Mas o que significa cada item aí na função horária dos espaços? S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Então, S é o espaço do móvel no instante de tempo t, certo? Então, ele vai me dar um instante de tempo t qualquer e vai me pedir para calcular o espaço, né, a posição do móvel naquele instante de tempo t. S0 é o espaço inicial, ou seja, quando t0 for igual a 0. É o espaço inicial quando eu começo a marcar o tempo. V0 é a velocidade inicial do móvel, que também é medida quando o meu instante de tempo inicial é 0, quando eu começo a estudar o movimento. A é a aceleração do móvel e t é um instante de tempo considerado. Vamos ver então alguns exemplos aplicando as funções horárias da velocidade e dos espaços. Então, primeiro monte duas equações horárias, a da velocidade e a dos espaços, de um movimento uniformemente variado, sendo conhecido três parâmetros: o espaço inicial, que é de 2 metros, a velocidade inicial, que é de 5 metros por segundo, e a aceleração, que é de 8 metros por segundo ao quadrado. Então, primeiro deles a função horária da velocidade. Como a gente já viu, a função horária da velocidade é dada por V é igual a V0 mais AT. Então, eu vou substituir esses dois parâmetros, a velocidade inicial, que é de 5 metros por segundo, e a aceleração, que é 8. Então, como é que ficou? V é igual a 5 mais 8t, onde 5 metros por segundo é a velocidade inicial
e 8 metros por segundo ao quadrado é a aceleração. Então, a função horária da velocidade ficou v é igual a 5 mais 8t. Já a função horária dos espaços, a gente sabe que é S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Então, vou substituir os parâmetros. O S0, que é o espaço inicial, V0, que é a velocidade inicial, e A, que é a aceleração. Então, S é igual a S0, que é 2, mais V0, que é 5, vezes t, mais 1 meio de 8t ao quadrado. Como é que eu simplifico? Qual que é a metade de 8? 1 meio de 8 é 4. Então, minha função horária dos espaços é S é igual a 2 mais 5t mais 4t ao quadrado. Preste atenção no seguinte, na função horária dos espaços, o valor da aceleração aparece sempre dividido por 2. Olha lá, sempre você tem 1 meio de AT ao quadrado. Então, a sua aceleração na função horária dos espaços vai aparecer sempre dividido por 2. Como é que ficou aí? Ó? S é igual a 2 mais 5t mais 4t ao quadrado. O número que acompanha o t ao quadrado é metade da aceleração, certo? Agora, no exemplo 4, estabeleça a equação horária da velocidade para um corpúsculo que partiu do repouso com a aceleração escalar constante a igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então, olha aí, eu pedi a função horária da velocidade, que é v é igual a v0 mais at. Então, como o corpúsculo partiu do repouso, sempre que um corpo parte do repouso, a velocidade inicial é zero. Então, v igual a v0 mais at, velocidade inicial 0, aceleração 5. 0 mais 5t, 5t. Então, a função horária da velocidade nesse caso vai ser v igual a 5t. Exemplo 5. No instante t0 igual a 0, um móvel possui a velocidade escalar de 3 metros por segundo e passa pelo espaço menos 4 metros. Tendo a aceleração escalar igual a 2 metros por segundo ao quadrado, o seu movimento é dito uniformemente variado. Letra A. Estabeleça as suas equações horárias. Então, de novo, vou fazer a função horária da velocidade, v igual a v0 mais at. Substitui o v0, 3 metros por segundo, e a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Então, como é que ficou? V é igual a 3 mais 2t. E a função horária dos espaços, S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. S0, menos 4 metros, V0, 3 metros por segundo, e a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Ficou, então, S igual a menos 4 mais 3t mais 1 meio de 2t ao quadrado. 2 dividido por 2, 1. Então, só sobrou t ao quadrado. Então, a função horária dos espaços ficou S é igual a menos 4 mais 3t mais t ao quadrado, certo? Por último, aí, a equação de Torricelli, que não é uma função horária, mas é uma equação que ajuda muito no movimento uniformemente variado. Então, com as funções da velocidade do espaço, podemos resolver todos os problemas de movimento uniformemente variado. Em alguns casos, porém, é necessário usarmos um sistema de duas equações e duas incógnitas. Então, para facilitar a resolução desse tipo de problema, existe uma equação auxiliar conhecida como equação de Torricelli. Por que ela auxilia? Ao invés de a gente ter que trabalhar com a função horária do espaço e da velocidade, a gente junta as duas na equação de Torricelli. Por quê? A equação de Torricelli não depende da grandeza tempo, por isso devemos isolar o tempo na equação da velocidade e substituí-lo na equação do espaço. Então, a gente pegar a função horária da velocidade, isolar o tempo, ó, v igual a v0 mais at. Se eu isolar o tempo, v menos v0 igual a t, eu vou ter que o tempo é v menos v0 sobre a. Então, isolei o tempo ficou velocidade final menos velocidade inicial dividido pela aceleração. Se a gente substituir na equação horária do espaço, S igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado, onde tiver t, o que eu faço? Substituo por V menos V0 sobre A. O objetivo da aula não é explicar, fazer o cálculo detalhado. Aí no vídeo você tem ele passo a passo. O que é mais importante aqui para a gente é o resultado. Então, olha aí. Onde é que eu quero chegar com esse cálculo todo?
Olha aí, o que nos leva a v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔS, ou v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2ad. Essa daí que é a equação de Torricelli. Algumas pessoas usam ΔS, que é o deslocamento total, ou o d. Ao invés de escrever o ΔS, simplesmente escreve o d. Então, essa equação pode ser aplicada sempre que o movimento for uniformemente variado. Então, vamos ver o que significa cada item aí nessa equação. Então, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2ad, onde o v é a velocidade final, que a gente já sabe, v0 é a velocidade inicial, a é a aceleração e d, ou ΔS, é a distância percorrida ou deslocamento escalar do movimento, que no caso aí vai ser a mesma coisa, certo? Só que tanto a velocidade final quanto a inicial sempre vão aparecer aí ao quadrado. Então, vamos resolver alguns exemplos aplicando a equação de Torricelli. Exemplo 6. Um automóvel parte do repouso em movimento retilíneo com aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Qual a velocidade desse automóvel em km por hora após um percurso de 100 metros? Então, observe que pelo enunciado do problema, ele não nos deu tempo. Então, como ele não deu tempo, a gente pode usar a equação de Torricelli. Então, usando a equação de Torricelli, nós temos aí os dados que ele nos deu. Velocidade inicial é zero, por quê? O automóvel partiu do repouso, a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado, a distância percorrida de 100 metros e a velocidade final, a gente não sabe. Então, olha aí, substituindo na equação de Torricelli, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. A gente vai ter velocidade, eu não sei, v ao quadrado é igual a inicial, que é 0, mais 2 vezes 2, que é a aceleração, vezes 100, que é a distância percorrida. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 100, 400. Então, ficou v ao quadrado, 400. Então, v é igual a raiz de 400, ou v é igual a 20 metros por segundo. Raiz de 400, 20. Então, a velocidade do automóvel após um percurso de 100 metros é de 20 metros por segundo. Ou, como ele pediu a velocidade de km por hora, o que a gente faz? Multiplica por 3,6. 20 vezes 3,6, 72 km por hora. Certo? Exemplo 7. O sistema de freios de um trem pode produzir uma aceleração constante de retardamento de 5 metros por segundo ao quadrado, em trajetória retilínea. Estando o trem com velocidade de 54 km por hora, a que distância da estação os freios devem ser acionados? Então, olha aí, o que ele nos deu? Ele nos deu que a velocidade inicial do trem era de 54 km por hora. Para facilitar o cálculo, eu vou fazer em metros por segundo. Transformar de km por hora para metro por segundo é só dividir por 3,6. 54 dividido por 3,6, 15 metros por segundo. Como o trem está freando, ou seja, a velocidade dele está diminuindo, a minha aceleração é negativa. Certo? Como é uma aceleração de retardamento, ele quer diminuir a velocidade. Então, a minha aceleração vai ser de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Como o trem para, eu quero saber quando, depois de qual distância, a que distância que o trem para, então minha velocidade final vai ser zero. Então, meu v vai ser igual a zero. E a distância percorrida é o que eu quero saber. Então, olha aí, substituindo na equação de Torricelli, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2ad. Velocidade final, zero. É igual a v0 ao quadrado, velocidade inicial 15. 15 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que é menos 5, vezes d, que é a distância que tem que percorrer até parar. Então, 15 ao quadrado, 225. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 5, 10. 10 vezes d, 10d. 10d está negativo, passa para lá positivo. 10d igual a 225. O 10 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, d vai ser 225 dividido por 10, 22,5. Então, logo, os freios devem ser acionados a 22,5 metros da estação. Muito bem, terminamos aqui essa primeira parte da aula do PET dessa semana, que eram as funções horárias e a queda livre. Na próxima videoaula, a gente vai ver aí o conceito de queda livre, que também é um exemplo de aplicação das funções horárias e da equação de Torricelli. Então, bons estudos e até a próxima aula, pessoal!